Bom dia, turma! Hoje eu vim te falar um pouco sobre AME, atrofia muscular espinal. Uma das doenças mais badaladas nos últimos dias, porque com o surgimento da terapia gênica e com o avanço nos processos diagnósticos, mais pessoas conseguiram detectar a tempo a AME e estão lutando pela terapia. Então, hoje eu quero te falar um pouquinho sobre o que é a atrofia muscular espinal. Atrofia muscular espinal é uma desordem genética passada de pais para filhos, ou seja, é uma doença autossômica recessiva na qual o pai manda um segmento e a mãe manda outro e juntos, pela recessividade, eles promovem uma ausência, uma deleção ou uma perca da função de um segmento gênico. No caso da AME, cromossomo 5, braço curto, é onde está o gene que codifica a proteína SMN, que é a proteína de sobrevivência dos neurônios motores. Essas crianças, sem essa proteína, não conseguem manter os neurônios motores vivos e efetores. Dessa forma, essa doença é limitante e ela tem sua severidade de acordo com a idade do diagnóstico. Então, nós temos basicamente hoje 4 tipos. Existia um quinto tipo, que era o tipo 0 de AME, mas hoje decidiu-se fundir o tipo 0 no tipo 1, transformando num único tipo, que é o tipo 1. Esses tipos 1, 2, 3 e 4 é de acordo com o início dos sintomas e diagnóstico e a severidade da doença. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais severa é essa doença e pior é o prognóstico, porque mais limitante é a doença e menor é o período que a gente tem para corrigir. Então, AME do tipo 1 é detectada ainda intraútero, um bom ultrassonografista já consegue perceber a pequena movimentação dos membros dessas crianças, ou até os primeiros 6 meses. AME do tipo 2 normalmente é depois de 6 meses, mas antes de 2 anos. O prognóstico também é bastante reservado. AME do tipo 3 é aquela criança mais tardia, já tem um diagnóstico melhor, já tem um prognóstico melhor. AME do tipo 4 é o homem adulto, praticamente vive bem, só não consegue andar, só não consegue fazer alguns movimentos que são mais elaborados da musculatura esquelética. Quando você vai suspeitar que seu filho, que sua filha tem AME? Quando ele diminuir os movimentos. É uma criança que nasceu saudável, sem nenhum defeito aparente, mas que lá pelo 3º, 4º mês, ela não consegue mover os braços, o pescoço dela não consegue segurar a própria cabeça. Você tenta sentar, ela não senta. Você tenta elaborar algum movimento dos membros, ela não consegue, porque ela tem uma fraqueza muscular. Ela tem uma hipotrofia, ela tem uma hipoplastia dos músculos. Por quê? Porque falta a estimulação do neurônio motor naqueles músculos. Quando é que você vai diagnosticar? O diagnóstico ele é feito a partir de uma suspeição, ou seja, é aquela criança largadona, aquela criança que não move muito bem os membros, que não segura o pescoço, que não senta. Hoje, no Brasil, a gente já tem um teste de triagem que é capaz de detectar se a criança poderá ter ou não AME, que é o teste da bochechinha. É mais um teste de triagem neonatal que vem a somar-se nas nossas conduções de puericultura. O teste da bochechinha ele é capaz de detectar não só a AME, como mais 309 doenças. O problema é que ele só está disponível na rede privada, mas aqueles pais que são mais zelosos, vale a pena pagar para detectar algumas doenças genéticas dessa criança. Mas, e o diagnóstico, como é que faz? Através do mapeamento genético, porque o diagnóstico de AME só é feito a partir da demonstração da ausência ou da deleção ou da perca da função do gene SMN. Na maioria das vezes o SMN1 é o único acometido, mas existe AME que me acomete o SMN2. Como eu disse, esses genes são responsáveis por produzir a proteína SMN, que é a proteína de sobrevivência do neurônio motor. Sem essa proteína, os neurônios motores vão se desgastando lentamente. Iniciam-se na medula espinal, vão se desgastando e vão perdendo sua função, consequentemente levando à perda muscular. Esse desgaste e degeneração neuronal prosseguir, ele pode chegar ao tronco.
Quando chega ao tronco, a criança vai ter um desfecho bastante negativo, que é o óbito, porque o tronco cerebral ele é responsável por muitas das funções fisiológicas de manutenção da vida. Quando essa fraqueza muscular chega à musculatura bulbar, que é essa musculatura da garganta, a criança apresenta dificuldade de deglutição e começa a engasgar por não conseguir controlar a musculatura. Consequentemente, ela começa a ter pneumonias de repetição, porque ela se afoga, ela se engasga com a própria saliva, ela se engasga com os alimentos. Muitas vezes essas crianças são necessárias fazer gastrostomia, que é uma sonda colocada diretamente no estômago para alimentar essas crianças. Se essa fraqueza muscular chegar à musculatura acessória da respiração, aos músculos intercostais, ao diafragma, essa criança não vai mais controlar a própria respiração e vai padecer de sérias consequências, muitas vezes precisando de um suporte por ventilação positiva. Essas crianças também apresentam uma fraqueza generalizada, muscular, mas o cognitivo delas é perfeito. São crianças que conseguem aprender, conseguem contactuar e elas estão entendendo quase tudo que está sendo falado de acordo com a faixa etária delas. Então, são crianças que têm doenças meramente motores, mas o cognitivo é excelente, mantém-se. Como é que se dá a terapia dessas doenças? A AME, se não tratada, tem um prognóstico muito ruim, com morte antes dos 2 anos. Então, hoje, ela exige um rol de terapias, na maioria das vezes multidisciplinar, com fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, médicos, entre outros terapeutas que possam somar-se na ajuda contra as deficiências da AME. Mas foram liberadas algumas drogas que parecem ser a solução da AME. Já estamos em uso de uma droga chamada Spinraza, que é uma droga injetada diretamente na coluna medular da criança, no canal medular destas crianças. E essa droga tem uma fase de ataque e uma dose de manutenção, mas tem por função estimular o gene SMN2, que também produz SMN, só que em mínima quantidade, a produzir cada vez mais SMN, para manter a ausência do SMN do tipo 1, ou seja, essa Spinraza é uma droga meio que postergadora, porque ela mantém os níveis, pelo menos os níveis mínimos de SMN dessas crianças, enquanto se consegue uma terapia eficaz. E essa terapia eficaz já surgiu, é uma terapia gênica, é a menina dos olhos de ouro da AME, porque os portadores de AME acharam uma luz no fim do túnel. A Spinraza ajudava a manter os neurônios vivos e agora surgiu uma terapia gênica e é ficção científica pura. É baseada num vetor, a maioria das vezes é um vírus, e nesse vírus geneticamente modificado é inserido o fragmento bom do gene que essa criança não tem. E esse vírus é injetado na corrente sanguínea dessas crianças e uma vez que eles consigam infectar as células dessas crianças, esse vírus levou um gene bom para a célula dessas crianças. Com o gene bom, esse gene bom que passa a integrar o DNA das células dos portadores de AME, passa a produzir o próprio SMN, sem precisar de outras drogas e capaz de controlar toda a síntese de SMN e, consequentemente, preservando a sobrevivência dos neurônios motores, curando essas crianças. Então, hoje, os portadores de AME têm uma luz no fim do túnel, que é a terapia gênica. O problema só tem nos Estados Unidos e é bastante cara. Se vocês vêm acompanhando os vídeos do mundo em geral, vocês vão ver que muitas famílias estão pedindo ajuda, estão pedindo auxílio, estão chamando a atenção das autoridades para conseguir essas terapias. Custa uma média de 12 milhões de reais. Nós aqui temos uma causa, que é a causa da menina Clara, que está brigando incessantemente para isso e nós estamos tentando ajudar. Então, se você compactua com essa solidariedade da gente, divulga o nosso vídeo para que mais gente saiba o que é AME, para que mais gente entenda a necessidade da terapia gênica para os portadores de AME e até para as autoridades saberem qual a real necessidade que nós temos hoje em relação à AME. Se gostou do vídeo, dá like, compartilhe com os teus amigos e até o próximo vídeo.